Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, estamos de volta com o nosso estudo sobre sermões e nós estamos estudando os sermões temáticos ou tópicos. Traremos aqui um assunto de suma importância que é a oração e trataremos aqui de uma mensagem subordinada ao tema orações não respondidas. Quais são as causas, as razões? É o que nós veremos nesta aula, neste vídeo. Então fica com a gente e nos acompanha em mais uma aula. Iniciando aí o nosso estudo sobre o sermão temático ou tópico, sabemos que o sermão temático precisa começar com um tema. Não se começa com um texto, a leitura de um texto, não se inicia com uma experiência, não, se começa com um tema, por isso o seu nome temático. Bem, dentro do estudo do sermão temático, um assunto que chamou a atenção é justamente o assunto sobre a oração. As pessoas falam muito sobre oração, sobre orar a Deus, sobre aguardar resposta, mas dentro desse assunto oração, encontramos um outro assunto, orações não respondidas. Algumas orações que são impedidas de chegarem diante de Deus ou de aquele que está clamando, o pedinte, receber a resposta do Senhor. Então, dentro desse contexto, nós extraímos o nosso tema, dentro do assunto orações não respondidas. Quais são, então, as razões, os motivos para a oração não respondida? Este é o nosso tema. Então, nós traremos aqui a mensagem subordinada ao tema razões para a oração não respondida. Introdução. É paradoxal uma oração a Deus ficar sem resposta. É algo que a gente espera que Deus responda à oração. De acordo com 2 Crônicas, a palavra de Deus diz: se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então a oração é para ser respondida. Aquele que ora, aquele que clama, aquele que se arrepende dos seus pecados e busca o Senhor. Aí no livro de Jeremias, no capítulo de número 33, o verso 3, ele incentiva-nos a buscar ao Senhor, dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Bem, então nós percebemos que é paradoxal uma oração a Deus ficar sem resposta. Então vejamos aí a primeira razão para a oração não respondida. É pedir mal. A primeira razão para a oração não respondida é pedir mal. Tiago, capítulo 4, verso 3, esse é o nosso primeiro ponto. Observe que no primeiro ponto nós já estamos apresentando a forma correta do sermão temático. Você lê, explica e aplica. Por quê? Porque cada ponto ele é independente dos demais pontos. Apesar de falar do mesmo assunto, no mesmo contexto, ele é independente entre si os pontos. E nós precisamos do texto de prova de cada ponto. Então, pedir mal, Tiago capítulo 4, verso 3, é o nosso texto de prova. E ele diz o seguinte: pedis e não recebeis. Mas como? Pediu e não recebeu. Porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Outra tradução vai dizer para esbanjardes. Então, a razão para a oração não respondida é pedir mal. Pedir para os próprios deleites, pedir para esbanjar. Então, é uma oração que ficará sem resposta. Observe a explicação. Orações por motivos maus não são respondidas. Veja a tradução da NTLH, que ela já traz a explicação. Vocês pedem coisas para os seus próprios prazeres, diz a NTLH. Qual é a aplicação? Devemos ter cuidado com a oração egoísta. Ela revela uma condição cristã imprópria. Esse tipo de oração Deus não responde. É o que diz Tiago 4 e 3, e esta é uma razão para a oração não respondida, pedir mal. A segunda razão para a oração não respondida é pedir, mas manter pecado no coração, de acordo com o Salmo 66,
o verso de número 18. É interessante que quando você lê a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela já explica essa condição ou esta razão para a oração não respondida. Observe aí a explicação. Se eu guardar maus pensamentos no coração, Deus não me ouvirá, disse o salmista. Então, do coração procede as coisas que são maus, né? Os adultérios, a inveja, a ira. Então, dentro do coração, tem que tirar isso aí, a mágoa. Não devemos guardar no coração estas coisas. Por quê? Porque se guardarmos, de acordo com o salmista, meus maus pensamentos no coração, Deus não ouvirá. A aplicação: devemos manter um coração limpo, sem desejos impuros e cheio de amor, sem mágoas nem rancor. Certamente Deus ouvirá a nossa oração nessa condição. Vejamos uma terceira razão para a oração não respondida. Terceira razão para a oração não respondida é pedir sem fé. Tiago capítulo 1, o verso de número 6 e o versículo de número 7, diz-nos o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, uma das razões para a oração não respondida é pedir sem fé. Veja a explicação. Esse texto explica o que pedir, que é sabedoria, está no verso 5, mas também como pedir, com fé, para não ficar sem resposta. Queremos resposta? Peça com fé. Observe a aplicação aí. Devemos orar com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. E Jesus disse: tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus capítulo 21, verso de número 22. Então apresentamos aí uma razão para a oração não respondida, o texto de prova, Tiago, explicamos e aplicamos. Uma quarta razão para a oração não respondida é pedir utilizando vãs repetições, Mateus capítulo 6, verso de número 7. Nós falamos nos vídeos anteriores, especialmente o vídeo de número 2, sobre os materiais necessários e básicos para utilizarmos na elaboração dos sermões, e é isso que nós vamos fazer aqui, utilizar um desses materiais. Observe a explicação. Vãs repetições. O termo não se refere à repetição de um pedido, mas a um murmúrio vazio e preces longas que confundem verbosidade insignificante com piedade, ou seja, muitas palavras insignificantes com piedade, com devoção a Deus. Bíblia de Estudo Plenitude. Então é esse o material que nós utilizamos para a explicação dessa passagem. Observe a aplicação. As orações longas e repetitivas não garantem resposta de Deus, mas Jesus ensina a oração que reconhece Deus em cada aspecto da vida e sociedade, de acordo com Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Se você vai fazer uma oração, ore com objetividade, direcionada a Deus, utilizando o nome de Jesus. Se você repete um pedido, não é problema. Mas se você ora várias vezes a mesma oração, crendo que isto é um sinal de devoção a Deus ou de piedade, está utilizando palavras insignificantes. E este é um dos motivos que não garante a resposta de Deus. É uma razão para a oração não respondida. Vejamos aí uma quinta razão para a oração não respondida. É pedir, mas ser desobediente à palavra de Deus. Provérbios, capítulo 28 e o versículo de número 9. Observe a explicação, que já é a leitura do próprio versículo na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz o seguinte: Deus despreza até a oração de quem não obedece à sua lei. E, em outra tradução, diz que Deus abomina a oração daquele que não obedece à sua palavra. A aplicação.
A palavra de Deus deve ser nossa prioridade se quisermos orar e obter resposta de Deus. Veja aí uma sexta razão para a oração não respondida. Pedir, mas agir refletidamente nas relações conjugais, de acordo com a carta de 1 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Diz o seguinte a palavra: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as vossas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Observe a explicação desse texto. Quando o zelo, o cuidado e o respeito no casamento são negligenciados, as orações são impedidas, de acordo com primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Aplicação? Observe aí, que possamos viver o plano de Deus para o casal cristão, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo de número 22 e 23. Pois, na quebra de princípios da palavra de Deus, surgem orações sem respostas. Agora nós veremos a explicação do esboço temático, porque estruturamos desta forma num contexto geral. Veja só, número 1. O esboço começa com um tema. Sempre vai começar com um tema. Razões para a oração não respondida. Número 2. Os pontos principais derivam do tema. Número 3. Os pontos principais desenvolvem o tema dado ou sugerido. Número 4. Todos os tópicos principais ou pontos principais descrevem as razões para a oração não respondida. Número 5. O sermão temático tem uma ideia central. Este sermão que acabamos de apresentar. E qual é a ideia central? As razões para a oração não respondida. Assim, nós devemos limitar o esboço à ideia central. Ideias como o significado da oração não está no mesmo contexto. As características das orações também não estão no mesmo contexto. Ou ainda, os objetivos das orações. Elas devem ser omitidas, essas frases, ou até mesmo se forem temas, dentro desse tema abordado. Por quê? Porque não estão no mesmo contexto das razões para a oração não respondida. Então, devem ser omitidas. Que Deus abençoe a todos. E nos veremos no próximo vídeo, nas próximas aulas, se Deus quiser. Você que não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilha aí e ativa aí as notificações para que possa acompanhar as próximas aulas sobre o sermão temático e os demais tipos de sermões. Fique na paz, que Deus esteja com todos em nome de Jesus.